Saúde os amados irmãos e irmãs, em Cristo e todos aqueles que nos escutam com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a mais um estudo bíblico. Glória a Deus! Intitulado ao tema Aleluia! Repalamasteria andalamaia. Oh glória, já estou sentindo a glória. A cavode de nosso Deus aqui. Glória a Deus! Oh, glória a Deus, aleluia, cavode do nosso Adonai, aleluia, glória a Deus, que uns podem dizer amém. Irmãos, hoje, aleluia, ripalamanagandurianda, arabacastéria, alabanta, ripalamaia. Hoje, irmão, vamos entrar num estudo, e este estudo aqui é mais até para cristãos do que para não cristãos, amém? Mas também, como vamos falar da doutrina da salvação, até mesmo aqueles que ainda não são salvos, poderão ser salvos, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, amém? Glória a Deus. Hoje vamos dar um estudo bíblico intitulado ao tema É bíblico congregar, mas não é bíblico idolatrar a placa da igreja, amém? É bíblico congregar, mas não é bíblico idolatrar a placa da igreja. Quantos podem dizer aleluia? É o tema deste estudo, amém? Vamos iniciar com a oração para Deus nos venha a abençoar, a bendecir. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te peço, Senhor, tu venhas a derramar a tua unção tremenda e gloriosa, a tua unção santa neste lugar. Tu venhas a amarrar demónios a norte, a sul, a leste e a oeste, acima e abaixo. Orienta labaia, aramanaya. Tu venhas a destruir todas as fortalezas de Satanás. Acampar aqui os anjos ao nosso redor e nos guardar e nos livrar, Senhor, repreender toda a maldição contra esta aleluia, gravação, que esta palavra venha direta do céu para aqueles que nos escutam. Amém? Então, o tema desta mensagem hoje, em nome de Jesus, recebe esta oração. O tema desta mensagem hoje é o seguinte: é bíblico congregar, mas não é bíblico idolatrar a placa da igreja. Glória a Deus. Onde é que vamos provar isto? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vai ser só Bíblia. Bíblia na testa. Bíblia na cara, na face. Pá. Aleluia. Dos rebeldes e desobedientes. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Oh glória. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Glória a Deus. E diz assim: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vem aproximando aquele dia. Glória a Deus, que dia é? É o dia do juízo. Amém? Então é bíblico. Não abandonemos a nossa mútua congregação, o local onde a gente se congrega. Não deixemos a nossa reunião, a nossa assembleia. Oh, glória a Deus. Quem quer diga aleluia. O nosso ministério, aleluia, glória a Deus. Aramanaya. Rokamanai, Suryokondologoshou. Mas antes admoestar. Admoestar é avisar. Aleluia. É exortar, exortando-nos uns aos outros. Olha, que vai vir aquele dia. Porque também dizia Pedro, já é tempo que o julgamento comece, o juízo comece. Ele vai começar dentro da casa de Deus. O primeiro juízo é no dia do arrebatamento, meu irmão. Aleluia. Ai dos ficarem para trás, irmão. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vai dando glória a Deus, irmão. Então, é bíblico congregar, mas não é bíblico idolatrar a placa da igreja, meu irmão. Amém? Isaías 45, 20. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá glória. Dá aleluia. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos os que escapaste das nações, nada sabem, os conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, rogam um Deus que não lhes pode salvar. Então, meu irmão,
Uma igreja que tem procissão é uma falsa igreja. Como a igreja católica apostólica romana, meu irmão. Glória a Deus. Ai, mas eu sou católico por tradição. A Bíblia diz, Alabanta, Ripalamanaya, Surya Kondologou. A Bíblia diz, vós invalidais a palavra de Deus por guardares as vossas tradições. Mateus capítulo 15, versículo 6, aleluia. Invalida, anula a palavra de Deus. Ai, sou católico porque os meus pais são católicos. Não é? Nasci católico, vai morrer católico. Vais morrer católico, vais para o inferno se não te converteres. Aleluia. Porque diz aqui, nada sabem. Na tua igreja, na tua religião, tem procissão com imagens de escultura. Rogas a um Deus que não te pode salvar. Não tens salvação, és um idólatra. Jesus te ama, mas abandona a idolatria. Glória a Deus. Arabaia, Surianda. Então, a verdadeira, aleluia, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros salvos, eles se congregam. É bíblico, é mandamento a gente se congregar. Mas se congregar, aleluia, na verdade e não na mentira. Glória a Deus. Ora, Manai, Sofonias nos prova. O livro de Sofonias nos prova que os desigrejados, quando eu falo desigrejado, não falo do desigrejado, da pessoa que ficou sem igreja. Porque a igreja fechou por algum motivo, ou por ordem, decreto imperial, decreto do anticristo, decreto do governo, não é? Ou porque naquele local onde tu estás não existe igreja para te congregares. Não existe, não há. Só existe igrejas pagãs. Igrejas de idolatria, como a Igreja Católica Apostólica Romana, ou a Igreja Budista, idolatria. Igreja Hinduísta, idolatria. Ou a Igreja Islâmica, não é? Que é uma falsa religião. É uma religião tardia. Alabai, Shurianda, Alabaia. Para eles, Jesus era apenas um profeta. E não o Filho de Deus, e não o Deus verdadeiro, e não o único caminho fora do qual não há salvação. Ribanamasteri Minikaya. Rokalamasteria Andalaia. Todos os caminhos vão dar ao céu, não, meu irmão. Então é bíblico congregar, mas não é bíblico idolatrar a placa da tua igreja. Estás aonde? Estou numa igreja evangélica. E lá o que é que te dizem? A minha igreja é a única verdadeira, então é uma falsa igreja. É só nesta igreja que tem a doutrina verdadeira? É só esta que é verdadeira? É só esta que Deus opera? É só esta que faz a diferença? É uma falsa igreja. Oh, glória a Deus! Eu não estou aqui para brincar, meu irmão. E canta la mastéria da Maia. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer glória? Quantos podem dizer aleluia? Sharamanai, Surianda Labai, Sofonias. Vamos aqui ao livro do profeta Sofonias. Quando eu digo que os desigrejados não serão arrebatados, eu estou a falar aqueles que sabem o bem que podem fazer e não fazem, porque é mandamento. Não abandonemos a nossa congregação. Eles deixaram as suas igrejas, os seus ministérios, as suas congregações, as suas denominações e ficaram em casa. Quem os mandou sair? Ninguém. O capeta, eu vou dizer, não foi ninguém, foi o diabo. Através dos seus demónios e através de muitos, quem sabe centenas, até mais, pelo menos dezenas ou centenas de pregadores do YouTube, não é, que pregam contra igrejas, pastores e dízimos. Então quem querem nesses pregadores do inferno, aleluia, vai para o inferno também. Aramanagassúria, canta la mastéria. Sofonias, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Oh, Ramassamaya. Orantalabai, Contorou, Varabaia. Aramanaya, Suriaia. Pastor, mas eu estou numa boa igreja, minha igreja tem doutrina. Tem doutrina. Mas dizem que é a única igreja. Não é? É a igreja que faz a diferença, é a igreja que marca a diferença. Então as demais não. As demais então são igrejas de ímpios. Cuidado. Xarabacantaramanalabaia. Arabás, Arabagai. Isso é idolatria, meu irmão. Os idólatras não entrarão no reino dos céus. Arabarai, Suriou, Vasnéria. Aleluia, glória a Deus, irmão. Isso é a unção de Deus. Aleluia, estou sentindo uma glória, meu irmão. Xarabacantaramanagandaya. Hoje é estudo bíblico, meu irmão. Olhando, olha aí. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Deus chamou um povo que não era povo. Esse clamará pelo nome de Jesus. Em Cristo não há judeu nem há gentio. Aleluia. Então nós somos a nação santa. Aleluia. Santificados e lavados pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Então congregai-vos, sim. Congregai-vos, ó nação não desejável. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, como a palha. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Aleluia. Então, antes que Jesus venha e arrebate a igreja, né? E começa a ira do Senhor a ser derramada no grande e terrível dia da sua ira, alabantarai, tu deves buscar ao Senhor. Tu deves te congregar. Não abandones a congregação. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra, que tendes posto
por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Então Jesus vem arrebatar a sua igreja no grande e terrível dia da sua ira, no início, antes que a ira seja derramada. Logo após o sinal celestial de Joel, capítulo 2, versículo 31. O sol escurecerá e a lua se converterá em sangue antes que venha aquele grande e terrível dia do Senhor. Jesus vem nas nuvens do céu, envia os seus anjos sobre os 4 cantos, sobre os 4 pontos cardeais da terra, sobre os 4 ventos a juntar os seus filhos e os arrebata da terra, da extremidade da terra até a extremidade dos céus, conforme Mateus 24, do 29 ao 31 e Marcos 13, do 24 ao 27. Aleluia. É a Bíblia, meu irmão. Então, antes que venha esse dia do arrebatamento, também é chamado grande e terrível dia do Senhor, vai ser um dia glorioso para quem for arrebatado, mas um dia horrendo para quem cá ficar. Então, antes que aquele dia venha, tu tens que te congregar. Aleluia. Ai, pastor, mas no meu país não permite congregar. Isso é outra conversa. Se há perseguição ao Evangelho, é outra conversa. Tu tens liberdade. Tu sabes o bem que podes fazer, não te congregas. E vais atrás do Rubens Sodré, do Rivanildo Menezes, do Edinho, do movimento dos adeptos do nome sagrado, os Yaúchas. Tu vais atrás aquele do movimento Eu Quero Uma Igreja. E de muitos outros, míriades de outros, tu estás condenado ao inferno. Tens que sair. Sai dela, povo meu. Isso é Babilónia. Porque tu saíste não sei o que, idolatrar placa, estar numa denominação e idolatrar placa. Não, tu podes estar numa denominação e não a idolatrares a placa. Deves-te congregar, estar numa denominação, mas não deves idolatrar a placa. Agora, se tu sais de uma denominação e vais para um dos movimentos desses desigrejados, o movimento Eu Quero Igreja, né? Eles dizem, eles é que são a igreja. Não há igreja, dizem, nós é que somos a igreja. Então só quem faz parte do Eu Quero Uma Igreja é que é salvo, é que é santo, é que vai ser arrebatado. Então eles são exclusivistas. Eles estão idolatrando o seu movimento. Então esses desigrejados jamais, porque falam mal uns dos outros, criticam as doutrinas, se levantam contra a sã doutrina, se levantam contra igrejas, pastores ungidos por Deus e contra a doutrina dos dízimos, que é bíblica. Então eles irão para o inferno, se não se converterem. Glória a Deus. Vamos a Tiago, provando mais que os desigrejados não têm salvação. Quando eu falo desigrejados, é aqueles que podem se congregar, mas não se querem congregar em lado nenhum e ficam em casa só assistindo vídeos na internet e seguindo os falsos profetas, ou fazendo eles mesmos vídeos para enganar o povo. Estilo papagaios de imitação, imitando o erro que viram os outros ensinar e também sendo eles errados. E são cegos guiando cegos. Olha aí. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o bem e não o faz, comete pecado. Então aquele, porém, que sabe o bem que pode fazer e não o faz, comete pecado. Tiago 4, 17. Tu sabes que te deves congregar, é mandamento de Hebreus 10, 25. E tu não te congregas, tu estás em desobediência. A rebelião é como pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não entrarão no reino dos céus, não herdarão o reino dos céus. Está lá em 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. E em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. É bíblico. Estamos dentro da palavra, glória a Deus. Então é bíblico congregar, mas não é bíblico idolatrar. Por exemplo, é bíblico eu congregar. Alabandou. É bíblico, mas não é bíblico eu dizer a minha igreja é a única verdadeira. Ou é a igreja. A tua igreja não é a igreja. A tua igreja é uma das igrejas. É uma das. Não é a artigo definido. Mas é uma artigo indefinido. Uma de muitas. E não a única. Cuidado. Há uma diferença no português. Se alguém disser eu estou numa igreja verdadeira, estás numa das várias, das múltiplas igrejas verdadeiras. Amém? Tu até podes dizer, olha, nós somos uma das poucas igrejas verdadeiras. Até aí não estás pecando, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Agora, se tu disseres que és a igreja verdadeira, que é só na nossa igreja, é a nossa igreja a única verdadeira, a única santa, a única que tem a sã doutrina, nós somos a igreja, não é? As demais não têm. Nós fazemos a diferença, nós somos diferentes. Cuidado. Aleluia! Se tu disseres que és uma das igrejas que faz a diferença, tu estás certo. Uma das poucas, também estás certo. Caso tenhas a santidade e a sã doutrina. Mas se tu disseres que és a igreja, aleluia, então és a única. Então as demais se corrompem. As demais não prestam. Então isso é uma forma de sacar, de pescar em aquário. Aleluia! Rica managassuri canta lá. Jesus disse, quem comigo não ajunta espalha. Cuidado! Aleluia! Glória a Deus! Isto é bíblico, meu irmão. Então é bíblico, meus amados irmãos, congregar. Quem querer diga aleluia, é bíblico, mas não é bíblico, aleluia, idolatrar a placa da igreja. É bíblico congregar, mas não é bíblico idolatrar a placa da igreja. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. E também é bíblico congregar numa igreja que é verdadeira, ou seja, está em Cristo, que é verdade, e que prega a sã doutrina.
Onde é que a gente pode provar isso? Glória a Deus. Aramanaia. 2 de Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Conjuro depois diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas ajuntarão para si mesmo, rodear-se-ão eles mesmos de mestres, de doutores, segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio e tu sofres as aflições como por teu ministério, faz a obra de um evangelista. Aleluia, glória a Deus, então. Glória a Deus, então. Haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Jesus também disse em Mateus, Taramanagashai, capítulo 20, versículo 16 e 22, 14, se eu não estou a erro. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então são muitas as igrejas que dizem que são de Cristo, mas poucas são as verdadeiras. Agora eu não posso dizer que a minha igreja pentecostal Monte Sinai é a igreja. Nós somos a igreja que faz a diferença, ou a igreja que marca a diferença, ou a única igreja verdadeira. Isso está errado. Amém? Eu não posso dizer a minha igreja é única. A minha igreja fora da qual não há salvação. As demais se corromperam. Está errado. Oh glória, santo. Aleluia. Isaías capítulo 8. Aleluia. Olha o que é que diz aí. Isaías capítulo 8. Então é bíblico congregar numa igreja que prega a sã doutrina. Se eles não suportam a sã doutrina, né? Se eles não falam segundo a palavra da sã doutrina, é melhor sair dela e ir para uma igreja de sã doutrina. Isaías capítulo 8, versículo 20. Agora não é bíblico. Estás numa igreja de sã doutrina e vais para outra igreja que alega ser a única que tem a verdade, a única que tem a doutrina verdadeira, a única em que Deus opera, a única que faz a diferença, ou que marca a diferença. Isso é antibíblico. Isso é heresia. Isso é heresia de perdição, doutrina de demónios. Isaías capítulo 8, versículo 20 ao 22. Há lei e há um testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra é porque não há luz neles. A Bíblia diz que Deus é a luz e não há nele treva alguma. 1 João 1,5. Então se eles disserem que a igreja deles é a igreja verdadeira, a igreja que tem doutrina, a igreja em que Deus opera, a única, a igreja que faz a diferença, ou a igreja que marca a diferença, é uma falsa igreja. Amém? Ou é uma falsa igreja, ou a pessoa está equivocada, está exaltada, já falou da carne. Há lei de testemunho. Alabai, Shurianda, alabai. Jesus disse para Pedro, em Mateus 16,18, tu és Pedro, e sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então existem dois conceitos de igreja. Existe a igreja universal, que é o conjunto dos salvos, em que quando Jesus vier vai arrebatar um pouco de cada uma das denominações das igrejas, evangélicas, pentecostais, bíblicas, né? Glória a Deus, vai arrebatar um pouco de cada. Poderá haver congregações que a congregação inteira sobe, se tiver tudo em santidade, mas poderá haver congregações que não sobe ninguém. E poderá haver congregações que sobem poucos, outras sobem muitos, dependendo do grau de santificação, de comunhão com o Espírito Santo, de comunhão com o Pai. Agora, se eu disser que a minha igreja é a única verdadeira, irmão, eu estou pecando severamente contra Deus, eu não estou a falar segundo a palavra de Deus, porque a luz é Jesus. Há lei e há o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra é porque não há luz neles. Aleluia. Não há luz. Agora, quem não tem luz está em trevas. Aleluia. Aleluia. Verdade e verdade vos digo. Aleluia. Que aquele que ouve estas minhas palavras, que naquele que me enviou, não andará em trevas. Aleluia. Não andará em trevas. Então, quem ouve Jesus não anda em trevas. Aleluia. Então, a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Glória a Deus. Para as trevas exteriores. Então é para o inferno. Cuidado. Se não falarem segundo esta palavra, meu irmão. Oh, glória a Deus. Ezequiel capítulo 22, versículo... Irmão, idolatria é pecado. Idolatria é ser profano, não é ser santo. Tu dizes que estás numa igreja de santidade e idolatras o teu pastor, ou o teu pastor promove idolatria a si mesmo, então tu estás a ser um profano, tu não vais ser arrebatado. Ezequiel capítulo 22, versículo 16. Quem crê que Deus está aqui, glória a Deus. Aramanai, aramanalabai, turiaia.
Urrabacanta la mastéria. Ripalabai. Surianda. Oh glória. Aliás, Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Os meus sacerdotes violentam a minha lei. Os próprios pastores promovem idolatria às suas placas de igreja. Não é? Eu uma vez já ouvi uma expressão, sou assembleiano de pé roxo. Eu mesmo dizer, sou católico até morrer. Então, tu vais morrer católico e vais para o inferno católico. Então, tu vais morrer assembleiano e vais para o inferno assembleiano. De pé roxo. Tu tens que ser de Jesus de pé roxo. De Jesus até morrer. Ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida eterna. Não negues o nome de Cristo por nada. Nem que te cortem a cabeça na guilhotina, meu irmão. Então a idolatria em torno de placa de igreja é errado. Seja ela que a igreja for. Até mesmo evangélica. Até mesmo uma boa igreja como ao início era a Assembleia. Ainda tem alguns remanescentes dentro dela. Glória a Deus. Ripalabassuria canta lamanaia. Não podes dizer, eu sou... Por exemplo, eu sou da Igreja Monte Sinai, a Igreja Monte Sinai, de pé roxo. Então, meu irmão, tu vais para o inferno. Estás idolatrando a nossa placa de igreja, a nossa denominação. Glória a Deus. Tu não podes dizer, eu sou da Igreja de Deus é Amor até morrer. Até morrer. Jamais vou para outra. Então, e se Deus te mandar para outra? Cuidado, meu irmão. Alabai. A Bíblia diz, isso é profanação das coisas santas. A gente tem que adorar a Deus, não idolatrar a Deus. Deus não é um ídolo, não é uma imagem para ser olhada. A esperança que se vê não é esperança. E a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus, não vem pelo ver. Não é algo do visível. Então aqui está uma palavra muito forte para os dias de hoje, meu irmão. É bíblico congregar-te, mas não é bíblico idolatrares a tua placa da igreja. Lucas capítulo 6, versículo 39. Placa de igreja não vai salvar ninguém. Pode estar numa igreja até boa de sã doutrina. Conforme aqui foi lido. Uma igreja que prega a santidade e a sã doutrina. Santificação do espírito, da alma e do corpo. Porque dizem, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então quando Jesus vier para arrebatar a igreja, tem de estar em santidade. A igreja que não prega santificação é uma falsa igreja. A igreja que não prega o arrependimento. Aleluia. A Bíblia diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagadas as vossas transgressões e venham sobre vós os tempos de refrigério, dizia o apóstolo Pedro. Faço minhas as palavras do apóstolo Pedro. Importa que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados por todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus disse que ia padecer, ia morrer e ao terceiro dia ia ressuscitar. Importa que no nome dele se pregasse o arrependimento. Ele não mandou pregar prosperidade. Quem prega prosperidade é uma falsa igreja. Surianda. Aí a idolatria é ao dinheiro. São idólatras. Não entrarão no reino dos céus. Aleluia. Ripalamai. Surianda. Que pantologo suri canta lamaia. Olha aí, Lucas 6,19. Olha aí o poder desta palavra. Aleluia. Ripalamalai. Surianda. Lucas 6,19. Alabanta ramanai. Surianda lamaia. Rimanaga suri canta ramanai. Aliás, 6,39. E dizia-lhes uma parábola. Uma comparação. Amém? Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos numa cova? Então se o teu pastor te diz que só na igreja dele é que tem a verdade, só na igreja dele é que tem a verdadeira doutrina, só na igreja dele é que Deus opera, só na igreja dele é que marca a diferença e faz a diferença, então, meu irmão, isso é idolatria. Então, meu irmão, é um cego e quem está seguindo esse pastor é outro cego. E vão cair ambos numa cova. Então é bíblico congregar-se? É. É bíblico congregar-se dentro do meu ministério? É. Mas não é bíblico dizeres que a igreja que está ao Monte Sinai, em Portugal, no Brasil, Monte Sinai Missão Internacional, é a única igreja verdadeira. Ou é a igreja, não é? Nós não somos a igreja, somos uma das igrejas. Ainda que eu diga que somos uma das poucas que ainda pregam o arrependimento, a santificação e o juízo vindouro, que é o céu e o inferno. A igreja tem que falar sobre o céu e o inferno. Os dois caminhos eternos, céu ou inferno. O caminho que leva ao céu, o caminho que leva ao inferno. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito, apertado, o caminho da santidade, do arrependimento, da justiça, da mansidão, do amor pelas almas perdidas. E o caminho largo, o caminho do ódio, da contenda, da divisão, da fofoca, da intriga, do roubo, da lascívia, do adultério, da vaidade, da bebedice, dos vícios. O caminho largo leva ao inferno. Então a igreja tem que pregar arrependimento, santificação e juízo vindouro. Agora não é a Bíblia dizer, olha, a igreja pentecostal Monte Sinai é a igreja verdadeira. É a igreja que tem doutrina. É a igreja em que há salvação. É a igreja
que é diferente. É a igreja que faz a diferença. Porque aí seria a única igreja. É um artigo definido? É um artigo definido que representa uma só. Então aí seria, eu posso dizer que é uma igreja. Se eu disser que a minha igreja é uma das igrejas verdadeiras, é uma igreja verdadeira, não estou pecando, é uma, há mais. Se eu disser que é uma igreja que tem doutrina, não estou pecando. Se eu disser que é uma igreja que faz a diferença, não estou pecando. Se eu disser que é uma igreja que marca a diferença, eu não estou pecando. Aí eu não estou pecando, porque é uma das. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Ripalama, Saramanaya, Ripalamaya. Então é Bíblia congregar. E quem não se congrega, os desviados do Evangelho, que abandonaram as congregações, não vão ser salvos. Abandonaram sem ter motivo nenhum. Deus não mandou sair. E saíram sem motivo. Ou tenham de se congregar uma igreja boa doutrina, não se querem congregar, eles não vão ser arrebatados. É bíblico congregar. Mas não é bíblico idolatrar a placa de igreja. Ou seja, não é bíblico achar que a nossa igreja, ou a nossa congregação, ou a nossa denominação, o nosso ministério é bom. É que só o nosso ministério, só o nosso é bom, justo, santo e verdadeiro. E é o único em que Deus opera milagres, sinais, prodígios, libertação, cura e que tem a presença do Espírito Santo. Pois isso daí é orgulho denominacional e exclusivismo. É idolatria. Exclusivismo e idolatria. Amém? Irmão, o orgulho é algo terrível, não? O primeiro a ter orgulho foi Satanás. Vamos aqui. Glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Vamos aqui para Provérbios 16, 18. Deus vai falar contigo nesta palavra. Ripalamaya. Aliás, Isaías... Perdão, depois já vamos a Provérbios. Vamos primeiro a Isaías, capítulo... Isaías, capítulo 14. Amém? Isaías 14 diz assim... Aleluia. Como caíste do céu, versículo 12, ó Lucifer, filho da alva. Ou seja, ó brilhante, resplandecente, filho da alva. Como foste cortado por terra. Portanto, filho da manhã. Não é estrela da manhã. Lucifer não é estrela. Ele é o filho da manhã. É diferente. Como caíste do céu, ó Lucifer, filho da manhã. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno, ao profundo do abismo. Ao mais profundo do abismo. Então, não adianta. Amém? Quem se exalta vai ser abatido. A soberba precede a queda. Olha aí. O que Deus vai falar aqui em Provérbios é tremendo. Cuidado com a exaltação. Eu já conheci vários, irmão. Vários... começaram a exaltar-se. Eu conhecia um diácono, também se começou a exaltar. Porque era usado nos dons. Daqui a pouco já o capeta entrou e até que se desviou. Até que se desviou e a coisa ficou estreita para ele. Ficou feia. Que Deus o resgate novamente. Não é? Conheci também uma outra irmã, também. O povo se exalta, meu irmão. O povo começa a se exaltar. Aleluia! Soberba precede a queda. Houve um outro aí também, quando começou o ministério dele, uma benção. Mas de repente ele ia orar, quando ele ia orar, começava, não é? Quando o demónio manifestava, começava a dialogar com os demónios e começava a dizer para os demónios, não, é só na nossa igreja, não é? É só na nossa igreja. E aí, não é só na nossa igreja, não é? Nas outras igrejas não, é só na nossa. E daqui a pouco a própria igreja dele já não tem mais doutrina. O diabo já entrou, a queda já foi grande. Então cuidado, meu irmão, com essa palhaçada de idolatria em torno de placa de igreja. Deus está enojado. Deus tem nojo dessas coisas. Amém? Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Aleluia! O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem. Se tu atentas prudentemente para o que eu estou a falar, vais achar o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Aleluia. Rimanaga suricanta la masteria. Rocantarabanagandaia. Surianda. Oh glória. Andará. O sábio de coração será chamado prudente. E a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida. Mas a instrução dos tolos é a sua
estultícia, a sua tolice. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Então a soberba precede a ruína. Quando a pessoa se exalta, ela vai ser abatida, ela vai ser arruinada, a não ser que se humilhe. Deus tenha misericórdia. A altivez do espírito precede a queda. Amém? Isto é profético, meu irmão. Isto é profecia. Não sou eu que estou a dizer, não é coisa da carne. É profecia. Não quis de paraquedas no Evangelho, meu irmão. Já vi muita coisa. Não sou perfeito, mas busco a perfeição. Amém? Mas cuidado, meu irmão. Isto é um padrão. O padrão é este, meu irmão. É bíblico congregar, mas não é bíblico idolatrar a tua placa de igreja. Seja ela qual for. Seja Deus Amor. Seja a Assembleia de Deus. Seja pentecostal não sei das quantas. Seja o que for, que nome for. Que nome tu lhe deres. Seja a própria igreja pentecostal não sei não. Qualquer outra. Seja renovada. Seja avivada. Seja qualquer denominação, meu irmão. Qualquer denominação diz que é a igreja. Então o diabo já está trabalhando na mente de alguém para exaltação. Para se gloriar. E se a gente deve se gloriar em Deus. Não na nossa placa de igreja. Não nas nossas obras. Ai, foste usado por Deus para expulsar não sei quantos demónios. Legiões. Mas a Bíblia diz, aleluia, que a mão direita faz, a esquerda esquece. Quando der esmola, não apregoes. A toda a gente estás a dar a esmola. Não é o que tu fizeres, faz no secreto. E no oculto Deus te recompensará. Então, meu irmão, muita gente está suando a trombeta quando faz uma boa obra e aí já recebeste o teu galardão. E tem gente que já se exalta, porque Deus o usou, ele já acha que ele já pode. E já consegue, e já é o maior, e já pode abrir ministério, e já pode fundar a igreja, e já pode fazer uma divisão, sair de uma igreja arrastando um povo e fundar outra mesmo ao lado. E trazer o povo de uma para a outra, sai de lá para lá, não presta aqui, é que é bom. Então cuidado, meu irmão. Cuidado com a exaltação, meu irmão. Soberba precede a queda. O primeiro divisor foi Satanás. Conseguiu corromper a terça parte das estrelas do céu, dos anjos de Deus. Aleluia. Xaramanaia. Oh, glória. E caiu. E já não vai ter mais salvação. Então temos de ter muito cuidado com essas coisas. Glória a Deus. Vamos aqui ver uma coisa tão interessante. Amém? Glória a Deus. Jó. Jó capítulo 40, versículo 11. É no finalzinho. Diz assim a Santa Escritura. Aleluia. Andará mastéria. Aleluia. Derrama os furores da tua ira e atenta para todo o soberbo e abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o e atropela os ímpios no seu lugar. Aleluia. Andará mastéria. É muito forte esta palavra. Agora vamos aqui a Tiago, capítulo 4, versículo 6. Vamos para o Novo Testamento. É velho e novo. Porque o bom escriba tira do bom tesouro do seu coração coisas velhas e novas. Coisas velhas, o Velho Testamento, e coisas novas, o Novo Testamento. Por tudo o que antes foi escrito foi para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Aleluia. Então, estamos aqui na palavra de Deus, irmão. Estamos aqui afiados. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Quem crê, diga amém. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Aleluia. Rimanaga shurikanta lamastéria. Antes ele dá maior graça, porquanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Oh glória. 1 Pedro 5, 5. Aleluia. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos velhos, aos anciãos, aos idosos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Então é bem clara esta palavra. Então, o orgulho denominacional é exclusivismo. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor teu Deus e a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. É o que está em Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor teu Deus e a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus não dá a sua glória ao homem. Mas o homem é usadíssimo. Não é? Faz grandes milagres. É usado nos 9 dons do Espírito Santo. Não importa, meu irmão. Aleluia. Glória não é para ele. Se ele é usado, a Bíblia diz que nós temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência e a glória seja dele e não nossa. Quando acontece um milagre, a glória é de Deus. A glória não é do homem. A glória não é da denominação. Aleluia. Amém? Olha aí, é idolatria. A Bíblia diz em 1 João 5,19: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tu tens de guardar da idolatria dos ídolos. Amém? Então, meu irmão, bem claro aqui. Então, o caminho para o céu não é
a placa de igreja. Amém? Em João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não diz ninguém vem ao Pai senão pela Igreja de Deus em Moura, ou a Igreja Assembleia, ou a Igreja Batista, ou a Igreja Metodista, ou a Igreja Anglicana, ou qualquer outra denominação, ou a Igreja Pentecostal Monte Sinai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Atos capítulo 4, versículo 12. Aleluia. O que é que diz? Aleluia. Porque em nenhum outro há salvação, porque também não há nenhum outro nome dado pelos homens abaixo dos céus pelo qual devemos ser salvos. Então, só em Cristo é que somos salvos. Não somos salvos por Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Essa oração, não é? Que é uma blasfémia para Deus. Jesus disse: tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, querendo, recebereis. A oração é feita ao Pai, que está no céu, em nome de Jesus. E Jesus te concede a tua petição. Além de Deus te concede a tua petição se tu fizeres a oração ao Pai em nome de Jesus, com fé. Tudo isto pede com fé, não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada de uma para outra parte. Não pense tal homem receberá coisa alguma do Senhor. Homem constante e vacilante em todos os seus caminhos. Está lá em Tiago capítulo 1. Aleluia. Rimanaga suri canta. Jeque pantolo vasnúria. Alemanta ramanai. Rimanai suria canta lamai. Esta é a confiança dele. Temos que lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Ele nos ouve. Se tu pedires para Deus te fazer um grande traficante, o maior traficante de droga da área, Ele não te vai conceder. Porque Deus não apoia pecado. Se tu pedires para teres mais do que uma mulher, para teres amantes, para teres um harém de mulheres, Deus não te vai conceder. Se tu pedires dinheiro para depois ires gastar em bebida alcoólica, em drogas, em álcool, em tabaco, em jogo, em prostituição, em pornografia, Deus não te vai conceder esse pedido. O diabo pode permitir, não é? Aliás, Deus pode permitir o diabo se ir andar com a tua vida, porque tu estás entregando a tua alma ao diabo. Aleluia, tu estás fazendo as coisas da carne e do mundo. 1 Timóteo capítulo... Então ninguém é salvo por São João, Santo António e São Pedro, que são os santos que vão ser adorados agora no mês de junho, nas festas juninas e aqui em Portugal também nas festas dos santos populares. Ninguém é salvo por Nossa Senhora, porque não existe Nossa Senhora na Bíblia, existe meu Senhor, o Senhor, só existe o Senhor. Não é? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Não é? Do hebraico é Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Shema é ouve Israel, ouve Israel. Yahvé, que é o nome impronunciável dele, Yod, Ei, Vav, Ei, é o nome impronunciável de Deus, né, que muitos traduzem por Adonai, que quer dizer meu Senhor. Adon é Senhor e Adonai é o meu Senhor, porque acaba não é? Em I, em Ai, que quer dizer meu, o meu Senhor. Nosso Deus, Eloheinu. Se fosse Elohim, é Deus. Eloheinu é o nosso Deus. Depois, outra vez, Yahvé, que é o Yod, Ei, Vav, Hei, o nome impronunciável de Deus. Traduzido por Adonai, Echad. O Senhor é um, ou seja, é um só. Aleluia. E o que é que diz em 1 Timóteo 2, 5 e 6? Há um só Deus, um só Kyrios, do grego. Aleluia, glória a Deus. Um só Elohim. Elohim, do hebraico, há um só Elohim. E um só mediador, ou seja, advogado, intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, ou seja, Jesus Christos, aleluia. Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. A palavra Jesus quer dizer a salvação de Yah, aleluia. O Messias, o ungido, aleluia. Homem, o qual se entregou a si mesmo por muitos o qual se entregou a si mesmo para resgate de muitos, para que a seu tempo desse testemunho. Então ele morreu para resgate de todo aquele que nele crê, para ser salvo. Ele morreu por toda a humanidade. Somente quem queria vai ser salvo. Então, é o único mediador, Jesus Cristo. Não é? João 5,24, Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a salvação não é exclusiva em Jesus Cristo. Ninguém é salvo pelo profeta Maomé, do islamismo, do Islão. Ninguém é salvo por Joseph Smith, o fundador da Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias, também chamada Igreja Mormon. Ninguém é salvo por Helen White, a profetisa dos Adventistas do Sétimo Dia. Ninguém é salvo por Charles Taze Russell, o fundador dos Testemunhas de Jeová. Ninguém é salvo por Santo António, São Pedro, São João e nem por Nossa Senhora do Catolicismo, nem por imagem de escultura, nem por imagem do Buda no budismo.
Então, na manda rabassaia. Glória a Deus, Aramai, mas somente somos salvos por Jesus. Alguém pode dizer, os judeus são um povo escolhido. Irmão, os judeus eram o povo escolhido do Antigo Testamento. Certo? Aleluia. A Bíblia diz o quê? Ele veio para o que era seu. Jesus veio para os judeus. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é Jesus, o filho de Davi. Ele é da descendência de Davi. Aleluia. Leão da tribo de Judá. Oh, glória a Deus. Jesus, ele é filho de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é filho de Davi. Aleluia, ele é da tribo de Judá. Glória a Deus. E a salvação veio dele. Glória a Deus. Mas a Bíblia é bem clara, meu irmão. A Bíblia diz que quem não tem o Filho, não tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Está lá em 1 João. Então, o judeu pergunta ao judeu se ele crê em Jesus. Né? Crês que Jesus... Crês no Cristo? Crês no Messias? No Mashiach? No ungido? Creio. Crês que Jesus é o Cristo? Cospe no chão, blasfema. Né? Diz que é um falso profeta, que isso está errado, não sei o quê. Né? Então ele blasfema de Jesus. Como é que uma pessoa que blasfema de Jesus vai ser salvo? Em outra a salvação, só por Cristo. E quem não tem o Filho, quem não aceita o Filho, não tem a vida eterna. Então o judeu não é povo escolhido. É povo escolhido quando aceita Jesus. Aí o gentio também é povo escolhido. O português, o brasileiro, o chinês, o cigano, etc. Então em Cristo não há judeu nem há gentio. Somos um só povo. Dos dois povos Deus desfez a barreira de inimizade que havia no meio, entre judeus e gentios, e fez um só povo. Então o judeu, aleluia, ele ainda está na idolatria. Porquê? Como é que diz? Ele não adora imagem de escultura. Tudo bem, não adora imagem de escultura. Mas ele acrescenta outras coisas à palavra, que é uma forma de idolatria. Ele não tem a palavra de Deus como única fonte de autoridade sobre a sua vida, mas tem a Midrash, a Mishnah e o Talmud. Tem a Mishnah, a Midrash e o Talmud. Ele não tem só a Torá. Ele não tem só a Tanakh. Ele não tem só os livros do Antigo Testamento, que são 39 nas nossas Bíblias. Eles são diferentes porque, por exemplo, 1 e 2 Reis é um só livro de Reis. 1 e 2 Samuel é um só de Samuel. 1 e 2 Crónicas é um só. Eles têm menos, mas vai dar ao mesmo. Têm a mesma quantidade de palavras que nós temos no Antigo Testamento. Então, meu irmão, eles têm outras fontes de autoridade, irmão. Aleluia. Tudo o que antes foi escrito foi para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação proveniente das Escrituras tenhamos esperança. A esperança da salvação vem das Escrituras, não vem da Mishnah. Não vem da Midrash, não vem do Talmud. Não vem da tradição oral judaica. Não vem de outros livros. Ainda que tenham algumas coisas, relatos que até sejam interessantes, como o livro de Jubileus, ou o livro das guerras, ou o livro de Enoque. Mas a salvação vem, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, é uma forma de idolatria. Só tem outro livro. Por exemplo, os testemunhas de Jeová creem, não é? Que os livros, neste caso a Bíblia que eles editaram, é a melhor tradução que existe. Não é? E é a pior, distorcida, para anular a divindade de Jesus e para anular a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Glória a Deus. Além disso, os escritos, não é? Os escritos que eles têm, os outros livros que eles têm, não é? De estudos, para eles são inspirados. Eu poderia dizer da literatura a literatura de Ellen White, ela é equiparada à palavra de Deus, no Adventismo do Sétimo Dia, e a literatura dos fundadores, não é? dos primeiros apóstolos da Igreja de Jesus Cristo e dos Santos Últimos Dias, como Joseph Smith. Então, meu irmão, oh glória, cuidado, meu irmão. Cuidado. O livro dos Mormons é um acréscimo à palavra. A Bíblia diz, nada acrescenta às tuas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. E de fora ficarão os mentirosos. Todas as palavras de Deus são puras. Nada acrescenta às tuas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 35 e 6. E de fora ficarão os mentirosos. Todo aquele que ama e comete a mentira. Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22, aleluia, 15. Então, os Mormons, os Adventistas do Sétimo Dia e os Testemunhas de Jeová, eles estão condenados. Porque estão acrescentando coisas à palavra, são mentirosos. Amém? Pois já lá vamos, eles também são exclusivistas. Então o caminho para o céu não é a placa de igreja, mas é Jesus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que ora, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em Efésios o quê? Como é que a salvação opera na minha vida e na tua vida? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, 17, ora, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. E o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conforme João, capítulo 16, do 8 ao 10. Então, meu irmão, a salvação é operada pelo Espírito Santo, mediante o ouvir da palavra, também, e pela graça, é um favor não merecido, e pela fé exclusiva no sacrifício de Jesus, que morreu para nos salvar, ressuscitou para nos justificar,
intercede por nós para nos perdoar, como advogado, e voltará em glória em breve para nos buscar. Então, meu irmão, o caminho para o céu não é placa de igreja. Devemos congregar, mas não idolatrar placa de igreja. Ou seja, é bíblico congregar sim, mas não é bíblico idolatrar placa de igreja. Aleluia! Ripalabai é o tema deste estudo. É bíblico congregar, mas não é bíblico idolatrar placa de igreja. Tu podes dizer que estás numa igreja verdadeira, mas tu não podes dizer que estás na igreja verdadeira. Tu podes dizer que estás numa igreja que faz a diferença, mas não na igreja que faz a diferença. Aleluia! São coisas diferentes. Tu podes dizer que estás numa igreja que marca a diferença, mas não na igreja que marca a diferença, porque aí todas as outras não marcariam a diferença, então iriam todas para o inferno. Cuidado! Rjaramanai Surianda! Oh, glória a Deus! Aleluia! Ripalai! Então, meu irmão, já vimos, irmão? Glória a Deus! Glória a Deus! O exclusivismo denominacional é a principal característica de uma seita, para mim. Amém? É movida pelo orgulho do coração. Já vimos que a soberba precede a queda e a altivez do espírito precede a ruína. Vai-se arruinar. Provérbios 16:18. Amém? E isso aí promove. O exclusivismo denominacional promove o quê? Divisão nas igrejas. Porquê? Porque se vocês são a igreja verdadeira, ou a única igreja verdadeira, se vocês são a igreja que tem doutrina, e a única que tem doutrina, sã doutrina, se vocês são a igreja em que Deus opera, em que Deus está presente, e as demais, Deus não opera, Deus não está presente, se vocês são a igreja que marca a diferença, faz a diferença, as demais não marcam a diferença e não fazem a diferença, então, glória a Deus, vocês estão promovendo a divisão nas igrejas, fazer com que as pessoas saiam de um lugar para ir para a tua igreja. Então os outros vão pensar assim, não, só aquela igreja que tem doutrina, só aquela que é verdadeira, só aquela que Deus opera, eu vou sair da minha para ir para aquela. Isso aí é divisão, é pescador de aquário. O primeiro divisor foi Satanás, que dividiu 1/3 dos anjos lá no céu. Cuidado, irmão. Aleluia. A Bíblia diz em Romanos capítulo 16, versículo 17 ao 20. Rogamos, pois, irmãos, aleluia, que noteis, ou seja, assinaleis, marqueis aqueles que promovem escândalos e dissensões, ou seja, divisões contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos dos tais, pois não servem a Deus, mas ao seu ventre, ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples, dos inocentes. Ora, a vossa obediência é conhecida por todos. Compraze-me, pois, em vós, que sejais sábios para o bem, simples para o mal, e o mesmo Deus de paz em breve esmagará a serpente debaixo dos vossos pés. Romanos 16, do 17 ao 20. Em Atos capítulo 20, do 28 ao 30, o apóstolo vai dizer: porque eu sei isto, porque depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, e que não pouparão o rebanho. E até dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então isso é divisão. A pessoa fala coisa perversa, vai dizer: olha, o pastor, o presidente da igreja não presta. O pastor olha, este pastor não presta, mas eu é que sou bom. Né? Olha, a doutrina ali não presta, mas na minha igreja vem para a minha que é boa. Olha, sai de lá e vem para cá. Ali tu não és diácono, aqui tu vais ser pastor. Tu ali não ganhas salário, aqui eu vou-te pagar. Então cuidado, irmão. Pesca de aquário. Portanto, o orgulho denominacional, o exclusivismo denominacional, ele é motivado ou movido pelo orgulho. E ele promove a divisão e a idolatria. Na divisão é a pesca de aquário, ou seja, o que é a divisão? É tirar de uma igreja para ir para outra. Ninguém deve sair de uma igreja para ir para outra, a não ser que Deus mande. Se o teu tempo aí acabou, tem que ser Deus, não o homem. Deus me revelou que o teu lugar é aqui, sai de lá e vem para aqui. Cuidado. Se Deus revelou mesmo isso, então Deus vai revelar também para ti. Faz prova com Deus. Então tem muita profetada, muita coisa acontecendo, e gente que só abre a igreja para tentar sacar de todas as demais e se exaltar a si mesmo, fazer um nome para si. Fazer um altar para si, para ele ficar grande. Então Deus abomina essas coisas. Amém? Shorimanarabadaya. 2 Pedro, capítulo 2. Hoje é só espada, só vara. E houve também entre o povo falsos profetas, como também haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio, ou seja, comércio, com palavras fingidas, sobre os quais já há largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Bem clara a palavra. Agora vamos ver, idolatria à placa da igreja. Cuidado. Isso promove a idolatria. Se a tua igreja é a igreja, ou a única igreja verdadeira, se ela é o caminho, ou o único caminho para a salvação, se ela é a única que tem doutrina, é a que tem doutrina, ou a única que tem doutrina, se ela é a igreja em que Deus opera, ou a única em que Deus opera, se ela é a única que faz a diferença, ou que marca a diferença, então cuidado.
Cuidado, tu estás a ser um idólatra. Vamos aqui para Êxodo, capítulo 20. Vamos aqui passar a espada. Glória a Deus. Quem crê, diga logo glória. Êxodo capítulo 20 diz assim: então fala Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Amém? Então Jesus Cristo salva, não o pastor, ainda que seja muito usado, não o pastor presidente, não o missionário, não o fundador de igreja, não o apóstolo, não o profeta, não o milagreiro, não o homem usado em milagres, em cura, em libertação, em revelação, em profecia. Só Jesus te salva. Amém? Não terás outros deuses diante de mim, nem ao homem deves adorar. Não farás para ti imagem de escultura, nem dá uma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Então se tu adoras a placa da igreja, se tu achas que é só na tua igreja tem salvação, tu já tens uma imagem para ti aqui na terra. Nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdias a milhares dos que me amam e que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então é tomar o nome em vão. Tu dizes que adoras a Cristo, que és cristão, que és salvo, que és santo, que crês que Ele é o único caminho, e depois dizes que fora a tua igreja é a única que tem doutrina. É a única igreja verdadeira, é a única igreja santa, é a única igreja em que Deus opera. Então tu estás a ser um idólatra. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Eu não vou ler tudo, mas diz assim: não erreis, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Nem os devassos, que são os fornicadores, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os idólatras herdarão o reino de Deus. Né? E Gálatas 5, também do 19 ao 21, diz que as obras da carne são manifestas. Elas são o quê? São adultério, fornicação ou prostituição, são impureza, lascívia, né? Porfia, peleja, contenda, dissensão, divisão. Todas essas obras são obras da carne. E idolatria, das quais vos garanto que não herdarão o reino dos céus. Eu até vou ler isso no Gálatas 5, para estar mais forte ainda a palavra como ela é. Gálatas 5 diz assim, do 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. 4 obras da carne que têm a ver com sexo, pecado sexual. Depois vem idolatria. Lá está, tu adoras a placa da tua igreja, é a única igreja, a tua igreja é a igreja em vez de ser uma das igrejas, então tu és um idólatra. Sai dela, povo meu, é Babilónia. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, ou seja, divisões na igreja, heresias, grupos divididos dentro da igreja, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então não vão ser salvos. Amém? Apocalipse, capítulo 21. Amém? Isto é a Bíblia, meu irmão. Doa a quem doer, é a Bíblia. Não estamos aqui para agradar a ninguém. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas de fora ficarão os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e todo aquele que ama e comete a mentira. Amém? Então, meu irmão, não te esqueças de uma coisa. O exclusivismo denominacional é a principal característica das seitas. De uma seita. Mas a minha igreja não é seita. Mas diz que são a igreja. São a igreja verdadeira. São a igreja que tem doutrina. São a igreja. Em vez de ser uma das igrejas. São a igreja. São a igreja em que Deus opera. A igreja em que há batismo. A igreja em que... São a igreja. São a igreja que faz a diferença. A igreja que marca a diferença. Então, cuidado. Porque já tem uma característica de seita. Pode não ser seita, mas nessa área já pode levar muitos a perder. Então, é assim. A igreja católica, eles dizem que são a única santa igreja madre e apostólica, fora da qual não há salvação. Então, fora da igreja católica não há salvação. Aleluia. Quando em Atos 4.12 diz em nenhum outro há salvação. Então, contradiz a palavra de Deus. A igreja adventista diz assim, Alamanta Ramanai. Eles dizem que são a única igreja remanescente, que não se corrompeu.
Aleluia. E todas as demais, porque eles guardam o sábado. E os 10 mandamentos principal, o sábado. E as demais igrejas adorarão a besta. Glória a Deus. Eles dizem que a Igreja Católica é a grande matriz de Apocalipse 17. Até aí eu concordo. Mas eles dizem que as demais igrejas são as tuas filhas e logo são prostitutinhas. Se ela é a grande matriz, então as outras também são prostitutas pequeninas. Então todas as igrejas que saíram da Igreja Católica são, para eles, igrejas meretrizes também. E eles são a única igreja remanescente. Mas eles esquecem-se de uma coisa. A Igreja Verdadeira de Cristo nem sequer saiu da Igreja Católica. Porque a reforma protestante de Lutero foi apenas uma tentativa de voltar à primeira igreja de Atos dos Apóstolos, que era pentecostal. A igreja de Atos dos Apóstolos era pentecostal, porque a Bíblia diz que estavam aleluia, glória a Deus, quem crê diga aleluia, ripalamai, 120 pessoas reunidas num cenáculo, orando e jejuando já, pelo menos há 10 dias, araman, nará e com logo show, desde a promessa de Jesus, quando ele foi arrebatado visivelmente ao céu, até o dia de Pentecostes. E foram vistas línguas como que de fogo e pousou cada uma sobre cada um deles. E diz que ouviu-se um vento forte, que encheu toda a sala, um vento veemente, e todos foram cheios do Espírito e falavam em línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Então, a Igreja Verdadeira, ela começou em Atos dos Apóstolos e ela é pentecostal. Não é a Igreja Protestante. A Igreja Protestante é uma tentativa de voltar às origens, à Bíblia. Somente a Escritura, somente a fé, somente a glória a Deus, somente por Cristo. Não é tentativa de voltar à raiz, mas faltou algo. Então a Igreja Verdadeira, ela é pentecostal, meu irmão. Aleluia. E ela é anterior à Igreja Católica, que só surgiu no século IV, porque a Igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que começou em Jerusalém, que é a Igreja Verdadeira de Cristo. Ela começou no século I, mas a Igreja Católica só surgiu no ano 313, por um decreto de Constantino no século IV, que se fez benfeitor da Igreja de Roma. Então a Igreja Católica só surgiu no século IV. E a Igreja Protestante só surgiu no século XVI, em 1500, por Lutero. Então a Igreja Verdadeira, ela não começou no avivamento da Rua Azusa, porque aí foi apenas um avivamento. Um regresso às origens da Igreja Verdadeira, do livro de Atos. Sempre houve cristãos verdadeiros bíblicos, evangélicos e pentecostais. Então a Igreja Verdadeira, ela é bíblica, ela é evangélica e ela é pentecostal. A Igreja de Atos era pentecostal e falavam em línguas. Oh glória! Vai dando aleluia. Então, meu irmão, glória a Deus. Essa é a Igreja Verdadeira. Como igreja, como conjunto de salvos. Agora, se tu congregas numa igreja local, prega essas verdades do pentecostalismo, da santificação, do arrependimento, da santificação, sem qual ninguém verá o Senhor, do juízo vindouro, arrependimento de pecados, santificação sem qual ninguém verá o Senhor, e juízo, céu ou inferno, estás numa igreja verdadeira. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Estás numa, não estás na única. Há várias denominações que são boas. Poderia citar aqui N igrejas que, a meu ver, são boas. Amém? Glória a Deus. Aramanai, Surianda, Labaia. Mas não vou fazê-lo. N igrejas, há muitas igrejinhas boas que mantêm-se a doutrina. Muitas. Não há só uma igreja, há várias igrejas. Quer dizer, no conjunto de todas são poucas, mas todas juntas são muitas. Ainda há muitas igrejas. Ainda há um remanescente fiel que não se dobrou a Baal. E Elias também era o exclusivista do Antigo Testamento e achava, não é? Só eu fiquei. Mataram todos os profetas, só eu fiquei. Então ele era exclusivista. Mas Deus falou para ele e o repreendeu. Saibas tu que eu reservei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal. E também quando pregavam, quando profetizavam, quando faziam milagres em nome de Jesus, Jesus não disse para os repreendentes, deixai-os. Porque quem não é contra mim é por mim. Quem não é por mim é contra mim. Se eles estão a fazer em meu nome, deixai-os. Deixai-os, irmão. Então há muitas igrejas boas, não há só uma. Para Jesus podia ser, olha, só o conjunto dos 12 apóstolos é que está certo. Mas ele mandou os apóstolos fazer discípulos. E desses discípulos fazer mais discípulos. Então há muitas igrejas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, olha aí. Amém. Glória a Deus. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Amém? Eles são a única igreja viva e verdadeira. Segundo o que eles pensam. Mas eles também pensam que são pequenos deuses caminhando na terra. Fazem batismos pelos mortos, para que aquele que morreu alcance a condição de ser uma divindade no mundo paralelo. Então isto parece mais o evangelho de ficção científica do que o verdadeiro. E Paulo disse, se alguém vos pregar outro evangelho além do que vos temos anunciado, ainda que um anjo do céu desça do céu e pregue, seja maldito, anátema é maldito. Então o evangelho da Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos como Mormons, é um evangelho falso, maldito. Porquê? Porque supostamente ele é baseado em visões e em revelações falsas. Com anjo, o anjo Moroni veio e deu aquelas tábuas, não é? Deu as plaquinhas lá no monte
e tal, e traduziam as plaquinhas e não sei o quê, conto de fadas. Fable. Aleluia. Andaramasteria, fábulas e não factos. Amém? Então o falso evangelho. Glória a Deus. Aramanai, Zurianda, Labaia. Oh glória. O evangelho dos testemunhos de Jeová. Eles dizem ser a verdadeira congregação cristã. Aleluia. A única religião verdadeira. Os únicos que são salvos do sistema condenado. Eles dizem que 144 mil ungidos são testemunhas de Jeová e vão para o céu. E a grande multidão são os outros testemunhas de Jeová que são boas pessoas, mas que não alcançaram suficientemente bondade para fazerem parte dos 144 mil, ficarão aqui na terra. Né? E habitarão na terra para sempre. Mentira, a terra não vai substituir para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Mateus 24, 35. Então, tudo isso são seitas. Todas estas. Igreja Católica, Igreja Adventista, Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias, testemunhas de Jeová. Amém? E muitas outras. E toda a igreja evangélica que diz que são a única igreja verdadeira fora da qual não há salvação, são falsas igrejas. Então, fica bem com este estudo. Deus está falando contigo, irmão. Porque se tu disseres, irmão, que a minha igreja é a única verdadeira, tu estás contrariando Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ti. Jesus é que é o caminho, não a igreja. Alamantarai, deves congregar? Deves, é bíblico. Mas não idolatrar a placa da igreja. Amém? Se tu disseres que a tua igreja é o único caminho para a salvação, está errado. Está lá João 14,6. Se tu disseres que só na tua igreja tens a verdade, está errado. Porque Jesus, Ele é a verdade. Se tu disseres que só na tua igreja Deus opera, está errado. Aleluia. Porque o Espírito de Deus está sobre toda a terra. Aleluia. Ele opera como quer, onde quer. Usa até às vezes o ímpio, o desconcertado, para abençoar o justo. Deus faz como quer, meu irmão. Se tu disseres que a nossa igreja é a única que faz a diferença na terra, ou a nossa igreja é a única que marca a diferença na terra, tu estás errado. Se disseres que a tua igreja, se ela é uma igreja que faz a diferença na terra, ou é uma igreja que marca a diferença, tu estás certo. Pode até ser. Podes até ter a doutrina e ser uma boa igreja. Mas se disseres que é a igreja que marca e faz a diferença na terra, então tu estás errado. Tu estás promovendo idolatria à tua placa de igreja. Aleluia. Porquê é que eu digo que estás errado? Porque Malaquias 3,18 diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia. Então tu estás a dizer, olha, a igreja, a nossa igreja, é aquela que faz a diferença na terra. Ou é a que marca a diferença na terra. Então tu estás a dizer o quê? Estás a dizer que as demais igrejas, sejam elas quais forem, são igrejas de ímpios. Porque há uma diferença entre o justo e o ímpio. Então tu és a igreja dos justos e quem congrega nas outras é a igreja de ímpios. Aleluia. Tu estás até a ofender os teus irmãos em Cristo. Estou sentindo a glória, mas isto é verdade. Então tu estás a dizer, olha, na minha igreja servem a Deus, mas as outras não servem a Deus. Porque o que é que disse Malaquias 3,8? Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então tu estás a dizer, a tua igreja é a igreja que faz a diferença, marca a diferença? É, não diz uma das. Se é, então é a única. Se é a única, então as demais não servem a Deus, então servem ao diabo. Isso aí é blasfemo. Isso é uma forma de sacar membros de outras igrejas para a tua. Cuidado. Isso é divisão. 1 João capítulo 2, do 15 ao 17. Diz assim: Rabanaga shurikan talamandagandaya. Repalamanagazuri cantalamasteria dalamaya. Valai. Lamantorogo shori cantarai. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. A vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia se coloca debaixo de uma alqueira, mas sobre o velador e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, glória a Deus, tu estás a dizer que a tua igreja é a igreja, então não há mais, é a única. É a igreja que faz a diferença, ou que marca a diferença na terra, então tu estás a dizer que as demais igrejas amam o mundo, são igrejas mundanas, e a tua é que é a igreja santa. As demais igrejas não têm luz, só tu é que tens a luz, só tu é que tens Jesus, as demais andam em trevas, cuidado. Amém? Irmãos, temos falado, isto é um estudo tremendo, irmão. Provei aqui, meu irmão, porque o tema deste estudo é bíblico congregar, mas não é bíblico idolatrar a placa da tua igreja. Amém? É bíblico congregar, mas não é bíblico idolatrar a placa da tua igreja. Xarabanda rabandaga súria. Oh glória!
Amém? Se alguém, aleluia, ainda não aceitou Jesus, saibas que Jesus morreu naquela cruz para te salvar dos teus pecados, para te resgatar, para te libertar dos vícios, dos pecados, e Ele tem poder para te salvar. É o único caminho. Glória a Deus, aleluia. Se alguém está desviado, reconcilia hoje. Aleluia, porque o Pai quer te dar um abraço, amigo, amém? Jesus ama a todos, eu amo a todos, amém? Glória a Deus, amém? Então entenda, isto aqui é um estudo bíblico. Glória a Deus. Isto é um estudo bíblico, meu irmão. E edifica. Glória a Deus. Eu senti a glória. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.